Convidamos agora o senhor Nelson Araújo Filho para proferir a sua palestra intitulada Ciências no Plural. Boa tarde para todos e todas, né? E primeiro saudar o professor Fábio, a professora Simone, Caroline, o professor Danilo, a professora Denise, o professor Silvio, né? E, naturalmente, a reitora, que tem tido uma importância muito significativa nesse processo de reconstrução das universidades brasileiras, né? E agradecer imensamente o convite e a possibilidade de travar essa discussão aqui com os estudantes e professores, que tem como base uma perspectiva de mudança. Nós queremos trabalhar aqui uma discussão para buscar a construção de uma nova sociedade. A sociedade que nós estamos vivendo, ela está doente, cheia de problema, né? Então, não nos interessa. Toda a nossa discussão, portanto, tem que estar fundado na busca de uma nova sociedade. Nas minhas atividades na Petrobras, na universidade, faltou incluir aí nessa discussão a questão da geopolítica do petróleo, com que eu trabalhava também, ministrava aula, fazia debate sobre essa questão. E me recorda, portanto, me leva, portanto, a importância da UFRB nesse tema. Petróleo no Brasil começou aqui, no Recôncavo Baiano. Da mesma forma que começou o monocultivo de açúcar, monocultivo da cana-de-açúcar. Então, nós temos um processo histórico que nos trará importância, nos trará elementos muito importantes para entender os problemas do monocultivo, porque nós temos aqui a condição de ter um histórico secular disso aí, e temos a questão do petróleo. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, que exporta petróleo a $15 o barril e consome combustível a $80 o barril, importando, inclusive, uma parte desse combustível. Tem um problema nisso aí. Tem uma contradição que não pode ficar sem discutir, sem resolver. Então, nessa minha trajetória na Petrobras, e que me remeteu para a discussão de problemas, tanto do ponto de vista técnico como político, uma palavra me cativa muito, é a contradição. Se a gente não trabalhar procurando enxergar a contradição dos elementos, a gente fica na superfície do problema, ou seja, fica muitas vezes no sintoma e não encontra a causa. E, portanto, não atua na causa do problema, né? Vai passando aí, por favor. Tá? A nossa sociedade atual, ela é fundada na exploração da natureza e do trabalhador. Isso está claro, né? Ou seja, ela é uma sociedade entrópica. Significa que dissipa energia, que perde energia. E ela perde energia porque ela tem uma característica de funcionamento que está fundado no individualismo. Porque tem implantado o conceito desenvolvido nas universidades, em tudo quanto é lugar, desde o século XVI, XVII, que é o individualismo como estruturação da sociedade. E de todas as nossas movimentações está em torno desse conceito. É o concurso para o vestibular, é como a gente se comporta em família, como a gente se comporta na sociedade, está tudo fundado no individualismo, porque tem um outro conceito artificial que move isso, que é a escassez. Quando eu fazia o curso de economia, tinha lá a ciência que vai administrar a alocação de recursos escassos, mas depois eu saía da faculdade e ia andar pelo Brasil. Morei na Amazônia, conheço o sul do país, conheço quase todo esse país, e não enxergava a escassez. E por que eu só enxergava escassez na prova que eu tinha que fazer, dizendo que era escasso para poder eu ter uma nota no fim do semestre e passar? Então, é um modelo artificial
de conceito, né? E esta sociedade atual, da escassez e da exploração da natureza e do trabalho, ela tem um modelo agrícola que ela é emissor de carbono, de baixa eficiência energética, e que ele tem como fundamento a dispersão dos recursos retirado do solo. Ou seja, ela minera o solo, extrai tudo, destruindo a vida. E se destrói a vida, destrói o meio ambiente. Então, essa dispersão de energia que caracteriza a nossa sociedade. Nós precisamos, então, caminhar para uma sociedade que deve ser construída, que tem como fundamento a cooperação e a integração do homem com a natureza. Tá? Porque, enquanto não existir essa integração, nós não conseguiremos resolver nosso problema de existência. A humanidade está sob risco. Então, nós temos que caminhar para aquilo que Ernest Gost fala. Nossa relação com a vida, com o meio ambiente, tem que ser com fundamento, e a vida se organiza assim, no amor incondicional. Então, se a gente não interagir fundado neste amor incondicional, como Ernest coloca para a gente, depois é que a gente vai entender o que significa isso, o amor incondicional é aquela força que o elemento da tribo tinha pela tribo, independente de qualquer coisa. Porque ele entendia que, ao defender a tribo, ele estava fazendo uma autodefesa. Ele se entregava de corpo e alma à tribo. A sociedade individualista capitalista acabou com esta relação. Óbvio, porque precisa de pessoas livres das relações, livres das propriedades, que têm apenas a força de trabalho como motivo da sua organização vital. Então, este modelo social que precisamos construir, a sintropia é a base, é o elemento central, porque ela congrega energia, junta energia, pela natureza sintrópica da Terra. O Sol é entrópico, é dissipador de energia. A Terra é sintrópica, concentradora de energia. Então, é por meio deste processo de cooperação que se chega à abundância. A sociedade que nós precisamos construir é a sociedade da abundância, portanto, sem escassez e sem concorrência nem competição. Porque teremos tudo para todos. Sem isso, viveremos eternamente em guerra como estamos. Em guerra em família, em guerra em sociedade, em guerra entre países, e em guerra, pior de todas elas, com a natureza. Tá? A agricultura, portanto, desse modelo é uma agricultura que sequestra carbono de alta eficiência energética e não utiliza insumos industriais. Essa agricultura não precisa de irrigação, não precisa de adubo, não precisa de nada, a não ser a luz do sol. A fotossíntese com que norteia todo esse processo é o elemento agregador das 4 energias, 4 elementos fundamentais, abundantes e disponíveis, e ninguém paga imposto para adquirir. Radiação solar, luz, portanto, água, ar e minerais da terra. A fotossíntese é o elemento que agrega tudo isso e que, portanto, não dá as condições de ser sintrópico, acumuladora de energia. Ou seja, é a base estrutural da sociedade a fotossíntese. E isso precisaria ser discutido em todas as faculdades, em todos os cursos, para a gente entender a vida do mesmo jeito que a gente precisa discutir petróleo, que é a energia que toca o mundo. 100% daquilo que a gente enxerga é petróleo, 100% daquilo que a gente enxerga é fotossíntese, que, inclusive, daí surgiu o petróleo. Tá? Portanto, é essa sociedade com essa agricultura, que é capaz de regenerar o meio e preservar, que é a sociedade que nos interessa. Fora disso, é suicídio. Pode passar. Aí eu queria já colocar aqui 3 proposições. Observe a provocação. Acabar com as campanhas de preservação ambiental, acabar com reservas ambientais
e campanhas de preservação de nascentes, acabar com a defesa dos bichos ameaçados, né? Acabar com a reciclagem. Nós precisamos acabar com tudo isso. Está tudo isso errado. Porque quando você faz campanha de preservação ambiental, significa que você está abrindo espaço para a destruição ambiental. Quando você faz campanha de preservação de nascentes, você está dizendo para o jovem que o rio nasce na nascente. É mentira, é falso. O rio nasce nas montanhas, por meio das florestas, que infiltra a água e brota na nascente. Então não adianta fazer preservação de nascente, é falso. Este modelo social, geologicamente deturpado, que é nos ensinado, e todos nós estamos envolvidos em preservação de nascente, achando que está fazendo alguma coisa que preste. Estamos nos alienando e permitindo a destruição das florestas. Da mesmo jeito que a reciclagem. Temos que acabar com este modelo de consumo que produz lixo. E não ficar administrando o lixo que enriquece a burguesia. Vamos reverter o olhar, né? Portanto, é a mesma coisa, animais e mesmo. Qual é o principal animal ameaçado de extinção? O homem. Não é um mico, macaco, leão. Porque o mico, macaco vai. Mas a natureza se recomporá. O homem também vai, se não tomar providência na sua vida. Vai, porque ele está sendo entrópico, numa condição planetária de sintropia. E, portanto, não combina uma contradição. E precisamos estudar e analisar essa contradição, né? Precisamos construir as condições de cortar jacarandá. O famoso jacarandá da Bahia. Por que nós não cortamos jacarandá? Só existe lei de proibir cortar jacarandá. Tem uma coisa de errado nisso. Se a Bahia é especializada nessa maravilha que é o jacarandá, por que nós não temos uma política específica de cultivo de jacarandá? Porque o campus da UFRB é cheio de eucalipto, uma planta específica do deserto da Austrália. E eu não vi um pé de jacarandá, um pé de pau-brasil, um pé de jiquitibá. Então, nós temos que resgatar nossa natureza, nosso ambiente, nossa condição de sintropia. E não o contrário. Tá? E nossa principal atuação, salvar a humanidade. Se a gente salvar a humanidade, significa que a gente salvou tudo a montante. Salvamos a natureza, destruímos o capitalismo, destruímos os destruidores, sobrou uma sociedade da abundância, da cooperação. Portanto, salvou a humanidade. Não adianta a humanidade, e nós somos viciados nisso, né? Achar que estamos defendendo o mico-leão de ouro, estamos fazendo alguma coisa. Não. Nossa missão é salvar a humanidade. Por quê? Como a Terra é sintrópica, absorve energia do solar em milhões de anos, resolveu o problema vital, o ser humano vai desaparecer na condição que segue. A natureza vai reclamar de alguma coisa ou vai agradecer? Vai agradecer, porque nós somos o único ser na natureza, o único ser na natureza que destrói o seu meio de vida. Existe um conceito da predação, um conceito da concorrência que é passado nas pesquisas, nas universidades. Eu quero falar muito da universidade porque eu estou aqui dentro. Eu não quero falar da Cargill, da Monsanto, né? Das fabricantes de veneno, porque eu quero falar da universidade que produz a pesquisa e produz o técnico, e produz o cientista. A origem está aqui. Então, eu preciso discutir aqui dentro os problemas que nós precisamos discutir e resolver. E aí a gente sai depois resolvendo o problema da Cargill, da Monsanto, dos bancos, enfim, né, dos comerciantes de droga, etc. Pode passar. Quero mostrar umas imagens para vocês, que eu estou chamando contextualização do problema social e ambiental. Eu tenho certeza que eu vou falar uma coisa que vocês nunca viram, ouviram. Quem destrói a floresta no país são as siderúrgicas.
A siderurgia no Brasil foi montada para usar o carvão vegetal, que é um carvão puro, só tem carbono, não tem contaminante como o carvão mineral, porque o Brasil é um país pobre em carvão mineral, tem um pouco no Rio Grande do Sul, mas é contaminado, tem que importar quando precisa. E as siderúrgicas instaladas em Minas Gerais, com apoio de governo, de Estado, etc., destruiu as florestas de Minas, sul da Bahia e Espírito Santo, e avançou para a Caatinga brasileira, para a Caatinga baiana, desculpe, que até hoje fornece carvão para as siderúrgicas mineiras. Eu tive há uns 15 dias atrás na cidade de Condeúba, fazendo lá um seminário com agricultores florestais, fiquei impressionado com a informação. 1985, os rios eram perenes na Caatinga de Condeúba. Estão todos secos. Em função da indústria do carvão, que alimenta a siderúrgica. Tá? Isso aqui é no Pará, eles chamam, está lá a reportagem. Pode botar tudo que eu falar aqui, bota na internet, que é minha fonte de pesquisa, eu não sou muito, né, não estou muito na academia para pesquisar lá, então vou para a internet. Olha aqui, siderúrgica com sobra de madeira de manejo florestal. Milhões de toneladas. Por quê? Descobriu-se o ferro no Pará, nada mais do que instalar siderúrgicas no Pará para utilizar o insumo da floresta como redutor do oxigênio, do minério do ferro, para fazer o ferro guso e exportar. Fica com o Brasil o quê? Poluição, destruição florestal e etc. E a superexploração do trabalho. Né? Essa outra imagem aqui é no Maranhão. Não sei se dá para vocês verem, essa faixa preta está cheia de fornos de carvão. Aí a gente vê a reportagem da Embrapa, a reportagem do IBAMA, e aí a TV Globo vai lá, mostra o IBAMA destruindo um forno, um cavoeiro, trabalho escravo, aí você vai ver meia dúzia de forno. Mas essa indústria aqui, patrocinada pelo grande capital, qualquer satélite... Não, falar de satélite é brincadeira, né? Ou seja, não tem como sonegar essa informação. A floresta amazônica está indo embora em função da siderúrgica. E vocês, eu tenho certeza, porque isso não é discutido. Nós estamos concentrados no madeireiro que cortou a madeira lá não sei aonde. Tá? Pode passar. Instala-se o agronegócio. Eu queria chamar a atenção para o oeste da Bahia. Cantado em versos e prosa, grande produtor de PIB, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Inclusive miséria, fome, destruição, etc. O Rio São Francisco recebe do oeste da Bahia 97% da água que tem. Apenas 3% vai do lado leste da Caatinga, que deságua pouco no São Francisco. Então, a destruição do Cerrado significa a destruição do Rio São Francisco. Que não precisa discutir aqui com vocês a importância do Rio São Francisco. Mas é o agro é pop, o agro é tudo, que promove a destruição. Enquanto isso, meia dúzia, né, de bacanas estão construindo suas casas em Miami, etc. e tal. Pode passar. Né? Essa imagem aqui, a floresta pegando fogo e essas pintinhas brancas é gado. Ou seja, pecuária, gado e carvão são os 3 grandes problemas que nós temos que enfrentar. Ou a sociedade discute isso, ou então nós vamos ficar fazendo brincadeira nas universidades, fazendo de conta que está se fazendo alguma coisa. Né? A destruição da Amazônia, que nós vamos ver lá adiante, a Amazônia integra o Brasil. O Brasil existe em função da Amazônia pelo seu fenômeno de uma coisa que, eu vou dizer que alguns de vocês já ouviram falar, rios voadores da Amazônia. Porque esses assuntos que deveriam ser senso comum, deveria estar presente em tudo quanto é lugar, eles são secretos, são escondidos pelas universidades. Não vou falar da Rede Globo, não é da mídia, porque o papel dela é este. Eu não critico a Globo, eu combato a Globo.
Eu não critico a Monsanto, Cargill, eu combato. Porque criticar pressupõe o desejo do acerto. Né? Você critica na perspectiva da mudança. Com a Globo, eu tenho que combater a Globo, eu tenho que fazer o que a professora Georgina está fazendo agora em Brasília, para abrir aqui uma rádio e uma TV. Mas para a gente se dedicar a este empreendimento, para a comunidade daqui de Cruz das Almas, em todo lugar onde a RBT tiver, parar de ver essas televisões comerciais. Eu nunca vi tanta desgraceira em minha vida, dizendo para o povo que nós somos aquela porcaria mesmo. Então, mais uma vez, a professora Georgina está brilhantemente ausente do nosso evento, construindo o nosso futuro. Pode passar. Né? Isso aqui é a consequência, ou seja, a desertificação. Agora, veja a sutileza. Se você botar lá na internet arenização, vocês vão ver uma coisa. Está escrito lá. Desertificação é um problema que acontece no Nordeste. Gilboés é um município do Piauí que está nesse quadro. Mas quando você vai para o Rio Grande do Sul, não é desertificação. Essa paisagem aqui chama de arenização. Entendeu? A sutileza com que a deformação ideológica deforma a ciência. É isso, esse universo que nós vivemos. Então, isto aqui é a decorrência, portanto, das operações de agricultura, pecuária e carvão. Pode passar. Né? Você já deve ter ouvido, tem paciência que não tenha visto. Tempestade de areia em São Paulo. Nós estamos falando de Mata Atlântica, do principal estado produtivo deste país. Como é? Tempestade de areia. E quando vocês virem as reportagens, falam assim, teve uma tempestade de areia. Em momento nenhum associa ao agronegócio, que é responsável pela desertificação, ou arenização, como chamam no Rio Grande do Sul. Então, a tempestade de areia é um dos maiores absurdos que vem acontecendo no Planalto Paulista. A história todo mundo conhece, a história do café, a indústria, o açúcar, etc., 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 em forma de monocultivos destruidores de vida e meio ambiente. Tá? Portanto, pode passar. Queria chegar agora na coisa que me choca, que é a seca na Amazônia. Eu estava falando com o professor Silvio hoje, na hora do almoço, que todo brasileiro, quando nascesse, tinha que receber uma carteira de identidade provisória, iria visitar a Amazônia, depois que visitar a Amazônia, volta e recebe a carteira definitiva. Porque o brasileiro que não entender a Amazônia, ele não consegue entender nenhum local onde mora. Porque na Amazônia, que está em seca, milhões de toneladas, 25 mil toneladas de peixe. Quer dizer, só para quem conhece a Amazônia pode ter a dimensão disso. Né? E os rios secando, vocês, a internet está super disponível essas imagens. Né? Então, o que é que nós estamos enfrentando aqui com a seca da Amazônia? E por que a Amazônia está secando? Você pega os textos lá, por causa da meteorologia, efeito El Niño, inventa mil conversas, mas nunca é associada ao crime ambiental que é praticado pelo Estado brasileiro, pelos governos brasileiros, federal e estadual. Está todo mundo comprometido com essa destruição. Eu não estou livrando aqui a cara do atual governo, não. Todos. Tem uma lógica destrutiva, porque quem comanda é o sistema bancário e industrial estrangeiro. Isso está claro. Tá? Então, o que é que eu queria chamar a atenção aqui de uma coisa que eu não sei, que é o tal dos rios voadores da Amazônia. O que são os rios voadores da Amazônia? Vocês imaginem uma árvore como a sumaúma, uma árvore gigantesca, evaporar 1.000 litros de água por dia. Imagine milhões de árvores. Segundo o cientista Nobre, lá da Amazônia, ele diz o seguinte, que evapora mais água na floresta amazônica do que sai na foz do rio Amazonas. Vocês imaginarem o volume de água que evapora. O que é que acontece com esse vapor d'água? Os ventos amazônicos, pode passar aí, os ventos do Atlântico
sopra essa massa de vapor d'água, choca com os Andes. Vamos ver a geografia para a gente entender o social. Choca com os Andes, uma parte passa para o outro lado, congela e vai alimentar os povos andinos. A outra parte volta para o interior do Brasil, transformando em chuva, que alcança desde o Cerrado até o Paraná. Então, quando o agronegócio, fundado em São Paulo, destrói a Amazônia, está se autodestruindo. Porque o resultado é São Paulo. Ou tem uma tempestade de areia, ou tem enchentes. Qual é o que motiva a enchente? Pode ver, a reportagem diz aí o seguinte: enchente porque é alto índice pluviométrico, choveu demais. Aí começa a arranjar um bocado de desculpa meteorológica, mas não trata de um assunto que eu aprendi com a Ana Primavesi. Pessoal aí da área da biologia, da agronomia, né, das humanidades, estudar Ana Primavesi. Ela disse, foi a primeira vez que eu vi isso, ó, que a chuva causa enchente é a compactação do solo agrícola. Porque antigamente não tinha essas enchentes, tinha eventualmente, mas era super administrado. E vocês já observaram outra coisa? Nós estamos falando de crise ambiental e social. Vocês já observaram que toda reportagem de enchentes só aparece gente pobre? Não aparece gente rico? Por quê? Pode observar. Porque os pobres moram nos terrenos abandonados, terrenos alagadiços, os alagados. É ali que o pobre mora. O rico compactou o solo com as suas agriculturas, veio a chuva, não infiltrou, encheu o rio, atinge quem? Os pobres. Então, os pobres são... O trabalhador é perseguido e explorado no universo do trabalho e também no universo da residência, que não tem diferença. Tá? Pode passar. Tá? Karl Marx, no volume do Capital, diz para a gente o seguinte, não vou ler tudo, ou seja, a produção capitalista perturba a relação metabólica do homem com a natureza. Isso aí está no Capital. Então, quem quiser entender da vida, do processo, vamos ler o Capital de Marx. Tá? Então, a interação metabólica entre o homem e a terra, causado pela superpopulação nas grandes cidades, tirou o homem da terra e jogou nas grandes favelas. Ele diz, todo o processo da agricultura capitalista é um progresso da arte de roubar não só os trabalhadores, mas o solo. Então, se o sistema rouba o solo, cria todos os problemas que nós estamos vivendo. E mais adiante ele vai dizer... desenvolve a técnica em grau de combinação tal que solapa simultaneamente as fontes originais de todas as riquezas. Quais são as fontes originais de todas as riquezas? A natureza e o trabalho. Então, é esse mecanismo que está criando todos os problemas. Então, quando eu digo lá no início que falar, defender a nascente, fazer programa com jovens para levar para a nascente, está tirando o jovem de entender o processo de solapar as riquezas do solo, que é a mineração do solo. Pode passar. Portanto, qual é a situação que nós estamos vivendo hoje? Estamos vivendo um processo de profunda crise ambiental e social. Alguém tem dúvida disso? Não, né? A agricultura industrial destrói vida e, portanto, o meio ambiente, e cada vez mais cresce a miséria nas favelas. Alguma contestação? Não. Você pode trazer aqui o doutor que você quiser, os filhos de Roberto Marinho, ele vai, de fato, é esse mesmo problema. Aí começa a arranjar um bocado de desculpa e pula fora e vai embora. Vai passar. Portanto, ficam as seguintes indagações para os problemas. Por que as contradições e as relações não são objeto de pesquisa nas ciências vigentes? Por que a academia não pesquisa as contradições? Só pesquisa o fato aparente. Não tem pesquisa sobre as contradições. Eu, quando fui lá para Irecê fazer agricultura convencional, aí tive um prejuízo financeiro muito grande, mas uma conquista intelectual de saber imensa, que eu fui entender que por aquele caminho só tinha destruição.
Aí o que é que eu fui fazer? Fui ler os livros, fui pesquisar, boletins, notas técnicas, fui para seminários de agricultura e veterinária, pecuária e agricultura. Aí o que é que eu cheguei lá e vi? Em tudo quanto é lugar. Todos os livros que eu vi até hoje, eu tenho visto poucos, né? Pelo amor de Deus, vocês me perdoem aí. Eu vi poucos, mas 100% do que eu vi, o texto final, ou do discurso do palestrante, ou do texto fala de doença. A doença do tomateiro, a doença do mamão, a doença da cabra, a doença da vaca, tudo trata de doença. Aquilo me chamou a atenção. Por que a veterinária ou a agricultura conclui a sua obra falando de doença e não de saúde? Podem ver os mesmos livros que eu vi, que vocês veem se não é verdade. Por que as ciências vigentes não buscam o tratamento da causa, apenas atua no sintoma? É o que eu enxerguei na recuperação de área degradada na Petrobras. Atua na erosão, mas não atua no que causou a erosão, no que causou o problema. Tá? Então, isso é uma característica da nossa ciência. Né? Por que as ciências não dão conta de compreender e propor uma solução para a crise? Ou a gente propõe a solução para a crise, ou a sociedade humana desaparece. Tá? Então, preste uma terceira guerra mundial. Né? Imagine uma guerra atômica hoje, o que vai ser desse mundo. Inimaginável. Pode até sobrar uma pouca quantidade, vai começar tudo quase zero. Né? Por que a formação de profissional é focada na experimentação, na especialização, fragmentação dissociada do problema? Qual é o problema principal da arquitetura brasileira? Construir casas aquecidas que precisam de ar-condicionado, como esse ambiente nosso? Ou resolver o problema da favela? Mas a arquitetura só quer produzir conceitos europeus artificiais. Então, se você pegar todas as ciências, elas estão assim dissociadas do problema. Qual é o principal problema do povo brasileiro? Nutrição. Aí você vai ver a ciência da nutrição trata de remédios. A ciência da saúde trata de remédios. Né? Não trata da causa que está gerando todos os problemas de saúde que nós temos hoje, crescentes, e assim sucessivamente. Pode passar. Né? Portanto, a análise do século XX... Por que é o registro do século XIX? Então, nós temos mais de 150 anos com esse debate proscrito dentro da universidade, escondido dos jovens. Tá? Ou seja, cientistas discutiram esse problema todo, eu estou repetindo aqui o que eu li, eu não tenho capacidade de produzir esse saber, mas tenho capacidade de decorar, e aqui eu estou repetindo. Então, Marx e Engels sintetizou isso muito bem. Ou seja, qual é a síntese dessa análise feita no século XIX? A falha metabólica da relação com o homem, com a natureza, com a terra, isso está em Marx e Engels. Contradição entre cidade e campo. E não preservação para as civilizações futuras. Para nossos futuros, né? Nossos sucessores. Né? A contradição entre cidade e campo. O que é que Marx diz? Como no desenvolvimento do capital, juntou todo mundo nas favelas, nas cidades. Né? Em minhas palavras, claro. Então, afasta o homem da natureza do meio ambiente. E a cidade cria um problema grave. A cidade não produz nada. O que é que a cidade produz? Conhecimento e saber, mais nada. A luz vem do campo, via as hidrelétricas. O petróleo vem do campo. A comida, etc, etc. A madeira, a cerâmica, tudo que vocês imaginaram vem do campo. A cidade não produz nada. No entanto, o que é que ela devolve à natureza? Lixo, resíduo, gases contaminantes. Então, tem uma contradição entre campo e cidade que Marx propõe, que a solução é justamente a construção, o retorno ao campo, com pequenas habitações, onde os resíduos orgânicos, ou seja, o esgoto que ele tratava claramente, que ele dizia que poderia ser utilizado, ou seja, os minerais das nossas fezes e urina, podia voltar para o campo,
E hoje serve, ele dizia, poluir o Tâmisa e nós aqui, a brilhante poluição dos nossos rios e mares. Então tem uma contradição estrutural que precisa acabar. Ou a gente não quer a permanência da humanidade na Terra. Pode passar. Tá? Aí ele diz, Marx, as condições que provocam a falha irreparável do processo interdependente do metabolismo social, um metabolismo prescrito pelas leis naturais da própria vida, isso resulta no esbulho da vitalidade do solo. Então, essa falha metabólica reduz na degradação completa do solo, né? Já que o sistema industrial aplicado à agricultura também habilita os trabalhadores, a indústria e o comércio oferecem à agricultura meios para exaurir o solo. Então, a exaustão do solo se dá por um estímulo comercial. Um modelo de comércio fundado, que exige um monocultivo que degrada o solo. Tá? Vai passar, né? Portanto, a solução do problema socioambiental passa por resolver essa falha metabólica e a contradição entre cidade e campo. Ou seja, para que a gente saia dessa condição de sociedade de escassez e passe para a sociedade de abundância, que é o desejado por todos, até por aqueles que não praticam abundância, ou que praticam as ações que destroem a abundância, eles querem abundância. Qualquer ser vivo é ser humano, não. Né? Portanto, aí vem a pergunta, é possível reparar no atual nível de crise e degradação, reparar essa falha metabólica da relação com o homem com a terra? Tá? E construir essa tal dessa sociedade? Essa pergunta precisa ser feita. Eu já tenho uma resposta, eu digo que sim. Eu acredito na inteligência humana e estou fundamentando minha crença em outro autor que pode passar. Né? Engels diz, a gente não deve ficar muito entusiasmado com aquilo que a gente está fazendo com a natureza. Ela se vinga de nós por toda a vitória desse tipo. Viu a desertificação? Viu a seca do rio Amazonas? E etc. Então, toda vez que a gente canta vitória em relação à ocupação da natureza, ela responde. Não deixa de graça, não leva recado para casa. Né? Olha, as pessoas que acabaram com as florestas na Mesopotâmia, Grécia e Ásia Menor, e outros lugares para obter terreno cultivável, nem sonhava que estava construindo a desertificação de suas terras. E a gente trata hoje o deserto do Oriente Médio como se fosse natural. Não, é natural. Nasceu daquele jeito. Vamos pensar? Vamos pegar os dados, vamos pegar a história, vamos pegar os dados geológicos, dados biológicos, para saber se aquele deserto é natural ou é produto da atividade humana. Ernest diz, o Saara, ele me disse isso pela primeira vez, eu botei 2 pés para trás, quase caio, né? 2 pés para trás de vez, a gente cai. O deserto, porque eu sempre aprendi que o deserto do Saara é uma relação geológica, etc. Aí o cara me vindo para mim e diz, aí eu estou vendo alguns trabalhos aí, olha, não está apontando mesmo que o deserto do Saara é uma construção humana? Tá? E aí, Engels diz, somos lembrados de não dominar... a cada passo somos lembrados de que não dominamos de modo nenhum a natureza. Os conceitos desenvolvidos no século XVII, século XVIII, é que a natureza era uma fonte de renda, uma fonte de recurso, uma fonte inesgotável, e etc, etc, etc. E a gente caiu nessa balela. E a academia foi domesticada por esse conceito, mas ela lembra o tempo todo que tem um erro aí. Mas de onde é que vem esse erro? Esse erro vem da natureza sintrópica da Terra. Por mais que a nossa sociedade, nossa civilização seja entrópica, dispersora de energia, destruidora de energia, a natureza da Terra, portanto, a força vital da Terra é sintrópica. Ela vai eliminar a humanidade e a natureza vai continuar
tranquilamente o seu processo. Tá? Aí ele conclui nesse trecho aqui, está no livro A Dialética da Natureza. Todo o nosso domínio sobre ela, a natureza, consiste em quê? Distinguindo-nos de todas as outras criaturas, somos capazes de conhecer suas leis e aplicar corretamente. Lembra daquela pergunta? Se tem solução? Se tem uma perspectiva de a gente construir uma sociedade de consumo? Eu não tenho a menor dúvida. O homem é inteligente. E o sistema capitalista vive em contradições que a gente precisa analisar para ver o fôlego desse sistema é curto. Historicamente, curto. Apesar de já ter passado a hora de ir embora. Tá? Mas, se a gente entender isso, a gente começa a nos estruturar nossa ciência, nossas reuniões, nosso bate-papo, nossas conversas, para entender que nós somos capazes. Não podemos ficar subordinados ao interesse da Monsanto, da Cargill, da Bunge, do Itaú. Entendeu? Ou será que nós não falamos tanto em liberdade, tanto em... porque eu sou autônomo, chega um qualquer aqui, ou, diz qualquer impropério com outro aqui, me respeite, não sei o quê, levanta logo o dedo. Mas por que a gente é tão covarde diante da Monsanto, da Cargill, do Itaú, do Bradesco, dos donos da dívida pública brasileira, dos políticos? Por que a gente é tão submisso? Estou falando de situação social, coletiva, né? A gente não reage. Vai passar. Né? Ernest diz, os seres vivos parte de um instrumentário que o planeta dispõe para realizar sua estratégia sintrópica de ser. Os seres vivos e a vida, né? Nesse sentido, a vida organiza o fluxo de energia, minerais e água, promovendo a transformação que resulta do acúmulo de energia. Então, quem garante o funcionamento sintrópico da Terra é a vida. Tanto é que, no início, não tinha vida na Terra. Mas, como ela tinha uma condição sintrópica, a energia foi chegando, organizou as primeiras células, etc., 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 e deu nesse belo universo que nós temos. Portanto, é esse movimento sintrópico que é assegurado pela vida. A vida é o instrumento central. Então, quando Ernst diz, que eu falei lá atrás, dedicada à vida, à natureza, por um amor incondicional, eu não vou botar a condição para me relacionar com o outro, ou com a vida, ou com a natureza. Eu tenho que me entregar, eu tenho que me doar. Qual é a resposta que eu vou ter? Um universo construído maravilhosamente bem. Tá? A frase completa é a seguinte: nós somos movidos pelo amor incondicional, nós nos relacionamos a partir do amor incondicional, movido pelo prazer interno. Eu tenho um prazer imenso de estar discutindo a solução de um problema. Então, essa é a dedicação. Tá? Pode passar. Está no livro de Sintropia, né? Seguindo a tão conhecido máximo de Descartes, penso, logo existe. Nos últimos séculos, nós nos colocamos acima da natureza, definindo que nós, seres humanos, somos seres inteligentes. Isso está presente em toda a ciência, na academia. Quem é o ser mais inteligente? O ser humano. Né? Mas o ser humano é o único que destrói sua casa. Nenhum outro animal faz isso. Né? Ou seja, desse entendimento, que é melhor modificar, é hora de alternar radicalmente essa compreensão e de ampliarmos criticamente essa máxima, que permite nos considerar como parte de um sistema inteligente. Nele não impera o princípio da esperteza, que a gente deve se agarrar ao máximo em benefício pessoal particular. Tá? Então, Ernst está trazendo essa discussão que, na minha interpretação, vai dar resposta à falha metabólica que Marx identificou. Pode passar. Né? Portanto, a sintropia dissipa, é uma característica da termodinâmica, né, que dispersa energia, e a entropia é a outra característica, é a outra moeda. Quando há dissipação de energia, não há uma perda, porque do outro lado tem a outra face, que é a sintropia.
Então, isso é uma combinação universal da física, e não há lei, e essa lei ainda não foi revogada, e não há lei que questione essa outra lei, certo? Então, ou seja, a vida é a única forma porque vai tornando a existência cada vez mais complexa e mais diversificada. Portanto, tem como fundamento cooperar para preparar as condições para a sucessão. Pode passar. Gosto de deixar claro em suas análises que a condição de cooperar é o elemento fundamental para a gente construir a sociedade. Passa aí que quero chegar aqui. E aí ele criou um gráfico muito interessante, né? Esse gráfico aqui, que ele chama de quantidade qualificada de vida, quantidade qualificada de vida consolidada. Aqui é a origem onde não tem nenhuma vegetação. Num primeiro momento, uma vegetação rala, aqueles capins, aqueles espinhentos, etc., que ele chamou de colonização. Não tem animais, não tem nada. Depois passa por uma fase de acumulação. Animais de pequeno porte, árvores, sapo, formiga, tá? Esse meio aqui. Isso aqui é a sucessão. Depois, isso desenvolve para um sistema de abundância, onde tem a presença dos grandes animais, inclusive o ser humano. Ou seja, toda a nossa agricultura tinha que estar instalada aqui. Como nós degradamos, nós usamos o recurso de construir artificialmente aqui uma condição de muita biomassa para poder evoluir o sistema, tá? Então, ele criou esse gráfico, que esse gráfico serve tanto para a gente entender o surgimento da vida na Terra, como para entender quando o trator passa num lugar que deixa tudo pelado, como é aquele processo de revegetação natural que se dá, colonização, acumulação, essa sucessão por núcleos de plantas específicas em relação com a fauna daquele momento, criando as condições sempre, e dentro desse conceito, sempre que existe um ser, ele está criando condição para a melhoria do ambiente. O ser cria a condição para vir um outro ser mais complexo. E assim sucessivamente a gente chega à abundância. Pode passar. Ele entendeu que a floresta e, portanto, a agricultura, ela deve ser organizada em estratos, né? Então, com a floresta organizada em estratos, a água da chuva bate nas folhas superiores lá das árvores emergentes e ela vem escoando, não impacta o solo, não degrada o solo, chega lentamente naquele ambiente, certo? Então, essa estrutura em estrato permite a alta eficiência da energia. O monocultivo, imagine uma plantação de eucalipto. Só aproveita uma faixa da irradiação. Ou uma plantação de alface, a mesma coisa. Imagine a perda que é, em termos de eficiência energética, massa fotossintética, produto da fotossíntese, a ausência dos estratos. E como é que se dá o desenvolvimento a partir disso? A natureza recorre a podas, que é a queda de galho, casca, árvore, vai depositando embaixo um volume imenso de biomassa, ou até quando uma árvore senil, está aqui desenhado, esse desenho é de Ernest, viu? O cabra é bom também de desenho. Cai e faz uma clareira. Quando faz uma clareira, deposita um volume imenso de biomassa. 20% da floresta amazônica é clareira. 20%. A clareira é a respiração e renovação da floresta. Por isso ela não envelhece nunca. Porque tudo na vida nasce, cresce e morre. A floresta contraria essa regra. Por quê? Porque os indivíduos da floresta, por um amor incondicional e de cooperação, uma parte deles chega no seu tempo senil, cai. Imagine uma castanheira caindo quilômetros por efeito dominó, derruba toda aquela floresta, grande biomassa, e começa todo o ciclo de novo. Então, a floresta se renova pelas clareiras. E a nossa agricultura tem que imitar isso. Nossa agricultura... Aí tem a inteligência que Engels se refere. Então, nós vamos observar a natureza e fazer as podas. Fazer
a eliminação das espécies senis, etc., né? Que isso é outra discussão sobre a agricultura que a gente pode afunilar depois. Pode passar. Chuva. A floresta produz sua própria chuva. Ernest tem uma fazenda de 400 hectares, minúscula, diante, né, do nosso território. Em 400 hectares ele tem sua própria chuva. Chove na fazenda dele e não chove no vizinho. O pessoal chamava ele de mago, né? Mágico, né? Bruxo, etc. Por que chove na fazenda de Ernest e no vizinho não chove? A explicação ele deu. Não sei se a imagem está para ver. Como? Antes da gente ver isso aqui, todo mundo já viu um plantio de eucalipto, né? Plantio de eucalipto é tudo certinho, o dossel dela é um só. Então, o pessoal diz que eucalipto resseca a terra. O que não resseca a terra não é eucalipto, é o plantio de monocultivo de eucalipto. É uma bomba d'água, como toda árvore, aí vem o vento, arrasta aquele vapor todo para fora. O eucalipto respira, emite o vapor e o vento carrega. Aí vai lá irrigar. Olha que contraproducência, né? Faz o monocultivo, sai os vapores d'água, e aí precisa irrigar aquele negócio lá de novo, porque a água foi embora, o monocultivo. Então, como é que acontece aqui com o sistema florestal normal? Como nós temos o dossel é irregular, os ventos chegam aqui, batem na árvore de clímax, alta, e aí forma um vórtice, um redemoinho, e traz a umidade para o fundo da floresta. A floresta é quente embaixo e úmida, quente em cima e úmida embaixo. Então, são esses mecanismos que a academia precisava estudar, para a gente mudar a nossa agricultura e salvar o ser humano. O Brasil dá sua contribuição para isso. Pode passar? Aí eu queria chamar a atenção uma coisa que já vai parte da minha experiência direta. Esse gráfico aqui representa o seguinte: em azul, a barra completa é o volume, isso é uma situação hipotética, é um volume de biomassa que o sistema produz. Inteligentemente, eu quero aumentar a minha produção. O que é que eu faço? Eu retiro só uma parte pequena da biomassa produzida. Aí você vai ter prejuízo, porque vai jogar material fora. Tá bom, no seu raciocínio entrópico é isso, mas no meu sintrópico não. Por quê? Eu vou depositando essa biomassa aqui embaixo, o que é que eu estou fazendo? Duas coisas. Alimentando o meu sistema, cada vez mais fortalecendo e aumentando proporcionalmente minha produção. Porque se eu tirar 20% de 100, eu tirei 20 quilos. Mas 20% de 200 já não é mais 20. 20% de 500. Então, se eu mantiver... tudo isso é hipotético, certo? Mas é o raciocínio lógico que a gente se depara com isso. Se eu mantiver aqui 20% de extração, eu estou depositando 80% no meu sistema. Isso a gente pode até traduzir pela lei da termodinâmica, né? O motor de um carro, automóvel, aproveita apenas 20% da energia para fazer o trabalho de deslocamento. 80% da energia do carro é dedicado ao aquecimento do sistema. O caminhão, o diesel é mais eficiente, chega a 30%, imagine. Mas o caminhão, o motor, a explosão, a maior parte da energia é para alimentar o sistema. Este conceito a gente tem que aplicar aqui na agricultura. O que é que acontece com a agricultura empresarial, a agricultura industrial, a agricultura de insumo? Encontrou essa barra que representa a destruição, o local foi destruído, a floresta, plantou, colheu tudo e tirou. A segunda safra vai diminuindo, até que se encerra. Quem já viajou pelo Brasil, daqui para Salvador, a gente não vê agricultura. Mas antigamente era uma grande agricultura de cana de monocultivo de cana-de-açúcar. Isso que eu falei aqui no início. Por que a Bahia parou de produzir açúcar? Degradação do solo. Apesar de ser o solo massapê, que é um dos melhores solos do mundo, é um solo de sedimentar
que não virou petróleo porque aflorou, porque para formar o petróleo, os sedimentos com fungos, bactérias, os micro-organismos, afunda, vai para o centro da Terra, pressão e temperatura, vira petróleo ou carvão, a depender disso. Mas só que esse solo aflorou pela movimentação das placas, né? Aflorou, chegou na superfície, não virou petróleo, mas é um solo riquíssimo em matéria orgânica. Bora estudar esse solo aí que é interessante. Pode passar. Portanto, eu queria... Aqui faltou um desenhozinho, mas eu já falei dele. A água infiltra nas montanhas, sai na nascente. O principal produto do agricultor é água. Se o agricultor monta um sistema que está produzindo água, ele tem todos os problemas resolvidos. Se ele não produzir água, significa dizer que ele está com um problema no processo dele. A agricultura tem como fundamento a produção de água e não o uso de água. O uso de água é como um doente na UTI. Ou você dá soro para o cabra, ou o cabra morre. A agricultura é a mesma coisa. Se você não der soro para a agricultura, bem adubado, com produtos industriais, ela morre. Certo? Então, você precisa desse artifício. E se você tem uma agricultura que produz água, você não precisa de mais nada. É só correr para o abraço e comprar uma rede. Pode passar. Eu queria mostrar para vocês agora, rapidamente, minha experiência no semiárido. Eu comecei esse trabalho de agricultura sintrópica na mata, quer dizer, passei Petrobras, conheci Ernst, Jurandir, Henrique, etc. Aprendi muito e fui praticar. Quebrei a cara muitas vezes, porque aprendi uma coisa significativa. O trabalho é a principal categoria pedagógica. Professores de educação, anotem isso. Eu fui fazer uma visita à Escola Técnica de Catu, Federal. Aí chego lá, perguntei para o diretor, caiu os alunos, que eu fiquei lá um dia todo, não vi os alunos trabalhando na ordenha da vaca, na preparação da ração, no lavar o chiqueiro dos porcos, não vi os alunos. Estranhei aquilo e perguntei para o diretor da escola. Ele me disse que a justiça, o procurador, proibiu a escola de botar as crianças para trabalhar. As crianças, quer dizer, cada jumento de 16, 17 anos, para trabalhar. Agora, você imagina a irracionalidade de um negócio desse? Como é que, sem trabalhar, aquele técnico vai ficar capacitado para dizer a alguém que faz de tal ou qual forma? Então, nos meus erros na agricultura sintrópica, quando eu comecei, quando eu descobri minha coleção de erros, eu falei, essa aqui eu não dou para ninguém, essa aqui é minha em particular. Erro e problema é o que eu mais tenho. Né? Então, o erro decorrente de não conseguir executar aquilo que está em sua mente, ou seja, ainda numa comunicação perfeita entre mente e mão, é o processo fundamental. Todo médico traz problemas para os seus clientes nos primeiros anos, o arquiteto derruba a casa, professor ensina errado, todos os profissionais. Não tem um que saia da condição teórica e vá para a prática como se fosse um milagreiro. Não existe. O processo do trabalho é fundamental. E aqui chego eu na Caatinga, já conheci essa paisagem, degradação completa, mas tinha uma coisa que me incomodava. O discurso generalizado que na Caatinga tem fome, miséria, pobreza, como se esses elementos não estivessem na Mata Atlântica, não estivessem na Amazônia. A miséria é uma especialidade da Caatinga. Vocês já observaram isso? O semiárido é especializado em miséria, em fome, né? É terrível. Isso sempre me incomodou, porque eu sempre conhecia a Caatinga e conhecia a mata. O povo da Caatinga é mais alegre do que o povo da mata, né? Aqui a gente tem o xaxá, aqui não, lá, que aqui é Mata Atlântica, né? Então lá nós temos o xaxado, o forró, temos Lampião, temos Maria Bonita, nós temos uma história maravilhosa, tem Ariano Suassuna, né? Mas vocês aqui podem dizer também, mas nós temos aqui Guerreiro Ramos, né? Que está fora das universidades. Que é de Guerreiro Ramos, professor? Guerreiro Ramos, certo? Negro de Santa Amaro, sociólogo com referência mundial, e não está nas universidades brasileiras. Não está na Universidade do Recôncavo Baiano. Guerreiro Ramos, santamarense. Mas, voltando aqui, portanto, me incomodava muito essa imagem
da Caatinga, porque eu conhecia a Caatinga, morei na Amazônia, vi a miséria da Amazônia, nasci na Mata Atlântica. Não é possível, né? Aí, trabalhando na Mata Atlântica, tinha um problema que me incomodava, chovia demais. E chuva me atrapalha. Eu gosto de seca, que dá para a gente fazer tudo que quer. Tá? Então, essa é a paisagem. Uma planta maravilhosa nossa, que é o licuri, que na época da seca o pessoal corta a palha desse jeito para dar para os animais, e os animais passam fome, não é suficiente, e o licuri não produz o cacho. Porque, não sei se vocês sabem, cada cacho de palmeira, coco, licuri, etc., cada palha corresponde a um cacho. Então, quando você corta a palha, você aniquila o cacho. Tá? Então, essas podas de coqueiro que a gente anda vendo por aí, né? Em Salvador principalmente, tá? Deixa só esses penachos em cima, aquilo é um desastre, mas pula essa parte do jardim aí. Pode passar. Então, eu queria chamar a atenção para vocês, para essa seta. Vocês vão acompanhar essa seta nas imagens que eu vou mostrar, porque ela é a prova de que eu estou no mesmo lugar. Tá? Ou seja, essa é a área onde eu comecei a agricultura sintrópica. Pode passar. Né? Aí eu fiz agora uma foto mais próxima, para vocês verem que não tem diferença nenhuma das áreas degradadas do semiárido que a gente conhece. Pode passar. Né? Aí fiz o plantio de palma, etc., e as plantas, que depois eu vou falar um pouco melhor delas. Pode passar. Veja a evolução do sistema. Tá? Então, pode passar. Isso é 1 ano, 2. Tá? Então, observe, isso aqui eu fiz essa foto em 3/11/2016. Foi logo depois da chuva. A reação do sistema é mais rápida. Por quê? Porque eu tenho o meu sistema fisiológico das plantas preservados, apesar da pouca água, o sistema está preservado. Pode passar. Né? Essa foto foi em 2017, setembro, certo? No período de estiagem, ou seja, no meio da estiagem. Observe o cenário em volta e essa área. Aqui, a gente tem como regra irrigação zero, qualquer insumo zero. Aliás, deixa eu falar a verdade, porque falar a verdade não faz mal, né? Eu usei 2 vezes adubo de cabra, que estava no meu vizinho, transportado de carrinho de mão, custo baixo. Falei, vou usar esse adubo não para alimentar as plantas, que eu não sou abestado, para inocular bactérias, fungos e etc., no solo degradado. Então, eu usei adubo não no sentido da nutrição da planta, mas no sentido da inoculação no terreno. Pode passar. Né? Então, aqui, ó, próximo ao fim do período da chuva. Então, aqui já recebeu muita chuva, tá? Março de 18, a chuva vai até março, abril. Então, dá para a gente ver, a paisagem está verde, certo? Mas o sistema reage de uma forma diferente. Pode passar. Né? Ou seja, 2019, no meio do período da chuva, o sistema cresce, pode passar. Tá? Aí foi também durante a chuva, condições de 10 primeiros dias, condições de plantio com 10 dias após a primeira chuva. Após as primeiras chuvas, 10 dias, vinha seco, choveu, 10 dias, essa explosão aí. 10 dias apenas. Por quê? Tinha água no sistema. A água que eu tenho no sistema, ela passa de um período da chuva para outro. Sem irrigação. Pode passar. Olha que interessante. Essa não foi planejado, não. Eu fiz essa fotografia 12/19. Aí, sem querer, me posicionei no mesmo lugar, que sorte, e fiz no dia 1º de janeiro, ou dia 15 de janeiro de 2020. Né? Essa aqui, ou seja, estava no fim do período de estiagem. Então, você vê a paisagem seca, a palma sofridazinha, mas sem dobrar folha, fazendo lançamento e flores. Fim do período de estiagem, fazendo lançamento e flores. 8,
8h15, 22 dias depois, eu fiz essa foto, coincidentemente, no mesmo lugar, o lançamento já em forma de fruto. E a reação do sistema. Sem irrigação, sem adubo, sem nada. Pode passar. Né? Aqui, no mesmo período, é um experimental que eu tenho com palma doce. Lá eu tenho um laboratório, tudo às custas de Dona Magnólia. Dona Magnólia que patrocina tudo. Ou seja, eu tenho lá, se a academia quisesse, eu dou aquele negócio lá para a academia, com compromisso, pesquise cada milímetro daquela área. São experimentos que eu vou fazendo, né? Diferença do solo, combinação de vegetação, enfim, fauna, né? É um negócio fantástico. Pode passar. Então, agora, qual é a dificuldade para fazer isso? Quando eu comecei a primeira vez, primeira experiência, primeiro erro, eu usei retroescavadeira. Não deu certo. As valetas ficaram profundas, etc, etc. Mas eu tive um saque. Eu não posso fazer nada aqui que meu vizinho não possa fazer. Então, a partir daí, eu adotei como princípio do meu trabalho 100% do que eu fizer aqui, meu vizinho pode fazer. Estou falando 100%. Eu não tenho uma operação aqui que qualquer trabalhador rural, qualquer agricultor não possa fazer. Eu uso facão, enxada, picareta, certo? E as plantas que estão à mão de todos. Palma, sisal, piteira, etc, etc, etc. Tá? Então, tudo muito simples. Valeta na curva de nível mais ou menos, né? Porque não ia levar um teodolito, não tem dinheiro nem necessidade. Utilizei alguns recursos, pé de galinha, mangueira, vi que nada disso dá certo, vamos no olho grande. Tá. Aí saiu valeta para baixo, valeta para cima, mas não tive problema, por quê? O conjunto de valetas, se uma vaza, a outra contém. Portanto, eu posso afirmar hoje que eu faço agricultura com escoamento zero, decorrente das valetas e do plantio intenso e diversificado. Zero. Eu já presenciei chuva de trovoada, aquela chuva de caatinga que sai arrasando com tudo. Aí eu falei, vou aproveitar, circular pelo meio. Parece que a chuva vem, quando chega aqui ela desaparece. Parece, não é assim? Estou dizendo que ela bate no chão, você não vê escoar. Você não vê um sinal de escoamento. Que sequer. Ou seja, eu estou dizendo, posso categoricamente afirmar, que um telhado de 2 hectares recebe água da chuva e eu não consigo armazenar num tanque 1 litro. Infiltração total é tudo que a natureza precisa e eu, agricultor, também. Pode passar. Essa é uma paisagem do Google, feita em 2019. Eu fiz aquela modificação para dar um impacto visual, né? Em vez de ser, botei 3D. Aqui é uma mancha do meu primeiro trabalho. Quando eu fiz essa foto, eu já tinha feito o segundo trabalho, que é aqui. Tá? Aqui pode passar. 2019. Dezembro de 2019, eu aproximei essa imagem do Google. Aquela imagem de paisagem, eu aproximei a mesma imagem. Então dá para a gente ver aqui o verde, aqui é uma experiência da palma doce, e o início do plantio dessa área, ver lá, dá para enxergar, né? As valetas, a curva de nível, etc. Pode passar. Aí, o Google me mostrou em 2020 essa paisagem. Completamente verde. Sem uso de irrigação. Aí vocês vão me perguntar, ué, Nelson, e essa água vem da onde? Coisa mais fácil do mundo para responder. Essa água, pessoal, vem do sereno da noite. O sereno da noite é suficiente para você fazer uma grande agricultura. Agora, como Engels disse, tem inteligência humana, né? O que é que eu fiz? Eu não plantei maçã, eu não plantei cacau, eu fui plantar o quê? Aquilo que eu chamei de matriz fotossintética. Em vez de eu fazer fotossíntese só 3 meses por ano, eu procurei um sistema que faça fotossíntese 365 dias por ano, porque o sol não pede folga, não tem atestado médico, não tira as férias, nem nada. Então, se ele está trabalhando, eu vou aproveitar ele.
365 dias por ano fazendo fotossíntese. O que eu chamei matriz fotossintética são plantas de natureza CAN, né, ou seja, que ela absorve o ar durante o dia, durante a noite, abre os estômatos, de dia ela fecha. São as plantas palma, mandacaru, etc. Ela fecha de dia os estômatos e respira e faz a fotossíntese, mantendo a água. Né? Então, a gente pega essas plantas e planta. Qual é o mistério disso? Eu inventei alguma coisa? Não. Eu criei alguma coisa? Juntei 2 ou 3 peças. Mas resolvi o problema que mais a gente precisa, que é a fotossíntese. Então, com a fotossíntese dessa planta, eu cubro o solo e me permite o cultivo aqui dentro de milho, mandioca, feijão, fava, andu, muito andu, e tenho as frutíferas em crescimento. Eu tenho os pés de caju meu já está com 1,5 m, sem irrigação, com 7 meses sem chover e tudo verde. Pinha, umbu, siriguela. Falta ainda introduzir um bocado de coisa, como romã, como acerola, como jabuticaba. Ainda falta muita coisa. Meu sistema é pobre, certo? Eu estou assim, aborrecido que o sistema é pobre ainda. Mas vamos lá. Pode passar que a gente já está finalizando. Essa imagem aqui é de setembro de 22, feita por Inácio Teixeira, ou seja, em pleno período de estiagem. Então dá para ver muito bem o entorno completamente seco e o centro, que é a área que está aí. Pode passar. E eu encerro com essa foto de 2023, que mostra o crescimento da vegetação em relação ao ano passado. Meu trabalho agora foram 2 aqui nessa área. Fazer uma casa de adobe, que o Brasil está construído 400 e tantos anos com adobe, inventaram um tal de um bloco completamente nocivo ao meio ambiente e ao dinheiro de quem constrói, mas muito favorável aos industriais. Certo? Ou seja, toda no adobe, essa casinha aqui. Certo? Então, eu tive essa missão e fazer um manejo dessa parte. Esse branquinho aqui é um pé de algodão, tem muito algodão plantado, canjoão, gliricídia, tudo que vocês pensarem. Portanto, eu tenho aqui, além da produção do alimento, eu tenho um volume gigantesco de forragem para animal. Em 2 hectares. Não pode ser mais, porque a dona Magnólia controlou. Não, de 2 hectares não passa, certo? Mas eu tenho desenvolvido uma tecnologia aqui, graças a Ernest Gotti, graças a Jurandir Anunciação, que me ajudam fantasticamente, porque eles são os criadores, eu só sou o aplicador e propagandista, né? Mas eles são os criadores e que me instrumentalizam para fazer esse negócio. Certo? Então, eu posso dizer que nós temos, como no semiárido, não depender de nada nem ninguém, muito menos de bolsa, de esmola de qualquer natureza, sair, romper com essa miséria, romper com essa pobreza e construir abundância que gera independência e cooperação. Muito obrigado. Desculpe o alongamento, viu? É que eu fico empolgado.